Vocês podem se sentar. I have to tell you, I really like it here. Eu preciso te falar, eu realmente estou gostando deste lugar aqui. It's much more comfortable in jeans and tennis shoes. É muito mais confortável poder vir de calça jeans e de tênis. Right? Amém? Amen. I want to talk to you tonight Eu quero falar com vocês esta noite about the most powerful weapon of spiritual warfare that the Lord has ever given me. sobre a arma mais poderosa em batalha espiritual que o Senhor tem me dado. The only exception to that, of course, is the authority in the name of Jesus Christ. É lógico que a única coisa mais poderosa que essa arma é a autoridade no nome de Jesus Cristo. The first part of what I'm going to teach you is in our fourth book, Unbroken Curses. A primeira parte que eu irei te ensinar está no nosso quarto livro, Maldições Não Quebradas. But I'm going to be sharing with you much more that's not in any of the books. Mas eu irei compartilhar com vocês muito mais do que não está nos outros 4 livros. Let's begin by looking at Deuteronomy chapter 32. Vamos começar indo em Deuteronômio capítulo 22, 32, And verse 36. verso 36. It says, "For the Lord will judge his people and have compassion on his servants when he sees that their power is gone and that there is no one remaining, bond or free." Porque o Senhor fará justiça a seu povo e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. The question is, A pergunta é: what do you do when nothing works? o que você faz quando nada funciona? What do you do when you fasted and you've prayed? O que você faz quando você jejua? Você já jejuou, você já orou And you've wept before the Lord, e você já chorou na presença do Senhor and you've had others pray for you, e outras pessoas até já oraram por você and you've rebuked demons e você repreendeu os demônios and broken curses e quebrou as maldições and searched your life e buscou na sua vida to see if there's any undealt with sin, para ver se tem algum pecado que você não lidou com ele ainda and you've done everything you know to do, e você já fez tudo que você poderia e sabe fazer, but nothing works. mas nada funciona. Any of you ever been in that position? Alguns de vocês já estiveram nessa posição? Yeah. There's some of you that's there tonight. Existe alguns de vocês que estão lá hoje, nesta posição. Some of you are here tonight by divine appointment. Alguns de vocês vieram aqui esta noite através de um apontamento divino de Deus. In order to teach you this principle, Em ordem, ensinar a vocês este princípio, I need to share with you a little bit about our eu lives preciso compartilhar com vocês um pouquinho sobre as nossas vidas, so that you can understand how we learned this. para que vocês possam entender como nós aprendemos isso. I had been in the ministry a number of years before I met Daniel. Eu já estava no ministério há alguns anos antes de eu conhecer o Daniel. And God brought him into my life in 1989. E Deus trouxe ele à minha vida em 1989. And we were married. E a gente se casou. Now, Daniel's life I need to explain to you just a little bit. Agora eu vou te explicar um pouquinho sobre a vida do Daniel. Prior to receiving Christ, Antes de aceitar Cristo, Daniel was born into one of the most wealthy Jewish families in the world. o Daniel nasceu numa das famílias mais ricas judias no mundo. Just for one thing, they're the major shareholders in the world banking system. Eles são donos de todo o sistema do banco no mundo. But they are not Orthodox Jews. Mas eles não são judeus ortodoxos. They are Jews who use a book called the Kabbalah. Eles são judeus que usam o livro da Cabala, do cabalismo. How many of you have heard of Kabbalism? Quantos de vocês já ouviram falar no cabalismo? I'm surprised, a lot. Eu estou surpresa, muitos. Well, there's all different levels of Kabbalism. Existem muitos tipos de níveis no cabalismo. Just like in the Christian church, you have some churches that are really on fire, really go deep in the Lord, and other churches that are just sort of surface. Igual em algumas igrejas, tem igrejas que está queimando com muito fogo por Deus, como existe também igrejas que não faz nada para o Senhor e que está morta espiritualmente.
And the deepest levels of Kabbalism E os níveis mais altos e profundos do cabalismo are pure witchcraft and demon worship. é puramente feitiçaria e adoração a demônio. And that's what Daniel's parents were involved in. E é com isso que os pais do Daniel estavam envolvidos. When he was 6 years old, Quando ele estava com 6 anos de idade, he was taken from his home ele foi tirado da casa dele and sent to Israel to a boarding school. e mandado para Israel para um internato. The rabbis that ran that school were all deep into the Kabbalah. Os rabis que controlavam aquela escola estavam muito envolvidos com o cabala. So Daniel was raised with terrible abuse. Aí o Daniel foi criado com um abuso terrível. Then when he got out of school Aí quando ele saiu da escola and he went to graduate school, e ele foi graduar, he entered into life as one of the wealthiest young men in the world. ele entrou na vida como um dos homens mais ricos do mundo, empresário. But his family controlled his life. Mas a família dele controlava a vida dele. And eventually they forced him into an arranged marriage. E eventualmente eles forçaram ele a se casar Into the very wealthy families, a uma menina de uma família muito rica. marriages are all business contracts. Nas famílias ricas, os casamentos são somente negócios And para Dan- juntar os patrimônios. And Daniel's marriage was also a business contract. E o casamento do Daniel também foi um negócio, um contrato. But because he was forced into the marriage, he hated his first wife. E porque ele foi forçado a casar com aquela moça, ele odiava a primeira esposa dele. He reached adulthood knowing nothing but bitterness and anger. Quando ele se tornou um adulto, ele não sabia nada a não ser raiva e ódio. But his first wife was a seeker. Mas a primeira esposa dele era uma buscadora. And after they'd been married about 5 E years, depois que eles já estavam casados por 5 anos, she made the decision that she was going to look until she found the God that created everything around us. ela tomou a decisão que ela iria buscar o Deus que tinha criado tudo que estava em volta deles. And when she did, she accepted Jesus Christ as her Messiah. E quando ela buscou, ela aceitou Jesus Cristo como o Messias dela. And Daniel's life was turned upside down. Aí a vida do Daniel virou de cabeça para baixo. Now in those circles you do not preach Jesus. E naquele círculo de sociedade você não prega Jesus. And Kai, E a Kai, that's the name of his first wife, esse era o nome da primeira esposa dele, preached Jesus everywhere. ela pregava sobre Jesus todo lugar que ela ia. So in a whole series of events, too long to tell here, E em várias séries de eventos muito longos, não tem como eu falar aqui, through God's direct work in his life, através da direção de Deus na vida dele, Daniel fell in love with Kai. o Daniel se apaixonou com a Kai. But just 1 year after she accepted Christ, Mas somente 1 ano depois que ela aceitou a Cristo, she was martyred ela foi assassinada in Tel Aviv, em Israel. Tel Aviv, Israel. She was 8 months pregnant with her only child, Ela estava grávida de 8 meses com o único filho deles. and the child was also killed. E aí mataram também aquele bebê. She chose death rather than deny Christ. Ela escolheu a morte em vez de negar a Cristo. And it was through that terrible episode E foi através daquele episódio terrível that Daniel witnessed the power of Kai's God. que o Daniel testemunhou o poder do Deus da Kai. And a year after Kai's death, E 1 ano depois da morte de Kai, he accepted Jesus Christ as his own Messiah. ele aceitou Jesus Cristo como o único Messias dele. Well, his family was obviously not happy with that decision. E a família dele, obviamente, não estava feliz com a decisão dele. And about 3.5 years later, E depois de 3 anos e meio, God brought Daniel into my life Deus trouxe o Daniel para minha vida and commanded us to get married. e nos ordenou a se casar. Well, 1 year after we were married, 1 ano depois que a gente tinha se casado, we were pastoring a church. a gente estava pastoreando uma igreja, We were in a very rapidly growing ministry, a gente estava num ministério que estava crescendo rapidamente and God was greatly blessing us. e o Senhor estava nos abençoando tremendamente. But Daniel's family rose up against us. Mas a família do Daniel se levantou contra nós. Now you need to understand his family has great power. Vocês precisam entender, a família dele tem muito poder. They have almost unlimited wealth, Eles têm quase riqueza que não tem nem limite. and they have great political power, E eles têm poder político. and they can pay off anyone, E eles podem pagar qualquer pessoa. just about. So they rose up against us, Aí eles se levantaram contra nós.
And they accused Daniel of committing a number of crimes which he did not do. E eles acusaram Daniel de ter cometido vários crimes que ele não tinha cometido. They paid off corrupt police officers. Eles pagaram policiais que eram corruptos. And one night when we were unexpectedly out of town, E uma noite, quando a gente estava fora da cidade, they broke into our home. eles invadiram a nossa casa. They treated our secretary terribly, Eles trataram a nossa secretária terrivelmente. and they seized everything that we had. E eles fecharam e pararam tudo que a gente tinha. In one night, we lost it all. Em uma noite nós perdemos tudo. We lost our home. Nós perdemos a nossa casa, We lost all of our personal belongings. perdemos todas as nossas coisas pessoais, We lost our vehicles except the one car we were driving. perdemos os nossos carros, a não ser o carro que a gente estava dirigindo. They seized our bank accounts. Eles fecharam as nossas contas no banco, They wiped out our credit, eles tiraram e sujaram o nosso crédito. and they put a block in the banking computers so we couldn't even open another account. E eles colocaram um bloqueio no sistema do banco para que a gente não pudesse abrir outra conta. None of that was ever returned to us. Nada daquilo foi devolvido a nós, nunca. And then shortly after that, E depois, não muito depois disso, they seized Daniel, eles conseguiram achar o Daniel and they had him arrested and thrown in prison. e eles levaram ele para a prisão, levaram ele preso. And then they sent in assassins to try and kill him. Aí eles mandaram assassinos para tentar matar ele. I learned much in those dark days. Eu aprendi muito naqueles dias escuros. I don't have time to describe them all to you tonight. Eu não tenho tempo de descrever cada um deles a vocês esta noite. Daniel was in prison a total of 80 days. O Daniel ficou preso mais ou menos 80 dias. And then we entered into a 3-year court battle, Aí nós entramos numa guerra de 3 anos nos tribunais, trying to get the false accusations thrown out. tentando tirar aquelas acusações falsas fora. Every friend we had, except for 2 couples, turned against us. Todos os amigos que nós tínhamos, a não ser 2 casais, viraram as costas para nós. We were completely alone Nós estávamos completamente sozinhos, because neither one of us has any family. porque nenhum de nós não tem família. Eventually, we moved to Arkansas. Eventualmente nós mudamos para Arkansas. We did not have a home for 3 years. Nós não tivemos uma casa por 3 anos. We lived in a tiny trailer that we pulled behind a pickup truck. A gente vivia dentro de um trailer pequenininho que a gente puxava atrás da nossa caminhonete. And eventually, we both of us started working and began to stabilize. E eventualmente nós dois voltamos a trabalhar e aí conseguimos estabilizar as nossas vidas. We were not active in a public ministry for about 2.5 years. A gente não estava ativo no ministério mais ou menos 2 anos e meio. And then the Lord spoke to us. Aí o Senhor falou conosco. And He told us to lay down our jobs E Ele falou para deixar os nossos trabalhos and to hook up our trailer behind our truck e para colocar o nosso trailer atrás da caminhonete and go back on the road in full-time ministry. e voltar na estrada e começar a ministrar integral. But Satan wasn't finished with us yet. Mas Satanás não tinha terminado com a gente ainda. Within 6 months, Dentro de 6 meses, we were completely bankrupt. a gente tinha falido totalmente. And we were at the point of losing our truck and trailer and becoming street people. E a gente chegou ao ponto de perder a caminhonete e o trailer e ir morar debaixo da ponte. During this period of time, Nesse período de tempo, there were a number of other difficulties. teve outras dificuldades que nós passamos. We had a yoke of fear on us. A gente tinha um jugo do medo sobre nós. We operated under a cloud of fear all the time. A gente atuava debaixo de uma nuvem de medo toda hora. Night after night after night, I would wake up in total terror. Noite após noite, eu acordava de madrugada consumida pelo medo. Thinking that I heard someone breaking down the door of our trailer coming to take my husband again. Pensando que eu tinha escutado alguém arrombar a porta do nosso trailer para vir buscar o meu marido de novo. I slept very little during those 3 years. Eu dormi muito pouco durante aqueles 3 anos. We knew that was demonic. Nós sabíamos que era demoníaco tudo aquilo. We rebuked it.
A gente tinha repreendido, we broke curses, nós quebramos maldições, we fasted, nós jejuamos, we prayed, nós oramos, we had others pray with us, a gente teve outras pessoas que oravam conosco and nothing worked. e nada funcionava. We spent months on our faces before God seeking Him, asking Him to show us if there was any sin in our life. Nós passamos meses na presença de Deus, pedindo a Deus para nos mostrar se tinha algum pecado em nossas vidas. Asking God to reveal to us if there was anything in our lives that was giving Satan the right to defeat us. Pedindo a Deus para nos revelar se tinha algum direito, se Satanás tinha algum direito legal para nos derrotar. And He never showed us E anything. Deus nunca mostrou a gente nada. We visited other ministries, Nós visitamos outros ministérios, desperately seeking for a fresh anointing, desesperadamente buscando para uma unção fresca. and received nothing. E nós não recebemos nada. We had a second problem. A gente teve um segundo problema. Daniel was absolutely tormented at night O Daniel estava sendo atormentado terrivelmente, with nightmares and flashbacks, com pesadelos e memórias. reliving that terrible time Ele estava revivendo aquele tempo terrível, when he was chained to a stone wall quando ele foi acorrentado a uma parede de pedra and he watched his beloved wife and child tortured to death. e ele teve que assistir a mulher dele e o filho dele torturados à morte. Night after night he would wake up screaming, Noite após noite ele acordava gritando, reliving that. revivendo tudo aquilo. He would sweat so profusely Ele suava tanto that I'd have to get up and change all the covers on the bed. que eu tinha que levantar e mudar toda a roupa de cama. And no matter what we did, E não importava o que a gente fizesse, we could not break that torment. a gente não conseguia quebrar aquele tormento. Well, we hit bottom in February of that year. Nós chegamos ao fundo do poço em fevereiro daquele ano. We had run across a number of pastors who were not godly and they cheated us financially. A gente teve que passar entre alguns pastores que não eram homens de Deus, que nos enganou. Every penny we made had to go to lawyers Cada centavo que a gente fazia tinha que ir para os advogados, because we were still in this unending court battle, porque a gente ainda estava lutando nos tribunais. never free for a moment. A gente nunca estava livre, nem por um momento. And eventually we reached the point where we were going to lose everything. E eventualmente a gente chegou ao ponto onde a gente já estava perdendo tudo. And it was then that Daniel went and talked to some of his old friends in the business world. E foi aí que o Daniel foi e conversou com alguns amigos dele, empresários do mundo. And one of them immediately offered him a wonderful job. E um deles imediatamente ofereceu um trabalho a ele maravilhoso. He told him he'd make at least $500,000 the first year. Falou para ele que ele iria fazer pelo menos $500 mil no primeiro ano. That sounded real good right about then. E eu achei isso muito bom naquela hora. Daniel came home and he talked to me about it. Aí o Daniel veio até em casa e conversou comigo sobre aquilo. And he said, Rebecca, E ele falou, Rebeca, according to God's word, de acordo com a palavra de Deus, it's my responsibility to provide for you. é a minha responsabilidade providenciar as coisas para você. And he said, I don't think God would honor me if I allowed us to become street people. E eu não acho que Deus vai me honrar se eu permitir a gente morar na rua. He said, I have 2 weeks to make up my mind whether to take this job or not. Eu tenho 2 semanas para fazer a minha cabeça se eu vou aceitar esse trabalho ou não. He said, but if I take it, Mas se eu pegar o emprego, I have to sign a 5-year contract. eu vou ter que assinar um contrato de 5 anos. And he said, we will not be able to minister anywhere for at least 5 years. E aí a gente não vai poder ministrar lugar nenhum, pelo menos por 5 anos. So he said, if God doesn't give us some supernatural guidance in the next 2 weeks, I'm going to take the job. Aí ele falou, se Deus não nos der uma direção sobrenatural dentro de 2 semanas, eu vou pegar o emprego. And I said, fair enough. Aí eu falei assim, é justo o suficiente. So we were at that time living in the Phoenix and we had to drive from there to another city. Naquela época a gente estava morando em Phoenix e a gente tinha que dirigir de lá para uma outra cidade. So we left our trailer and we drove in our truck. Aí nós deixamos o nosso trailer e dirigimos a nossa caminhonete. We were supposed to do a speaking engagement there. A gente estava suposto fazer uma palavra lá e ministrar numa das igrejas daquela cidade. But when we got there, Mas quando nós chegamos lá,
we found out that the man had lied to us. Nós descobrimos que o homem tinha mentido para nós And there wasn't any speaking e engagement. que não tinha evento nenhum organizado. He just wanted me to put my name as endorsement on some herbal products he was trying to sell within the Christian community. A única coisa que ele queria de mim era que eu concedesse ele colocar o meu nome num remédio natural que ele estava vendendo nas igrejas cristãs. Obviously, I refused to do so. Obviamente, eu não concordei com aquilo. And so there we were, Aí a gente estava lá, in that city, naquela cidade, without even the gas money to get back to our trailer. e a gente não tinha nem o dinheiro da gasolina para voltar para o nosso trailer. But you see, when life is the darkest, Quando a vida está no escuro, that's when God's getting ready to teach you some of the most important lessons of your life. é aí que Deus está se preparando para te ensinar uma das coisas mais importantes na sua vida. You see, the book of Ecclesiastes tells us O livro de Eclesiastes nos diz that in every life que em toda vida there are seasons. tem épocas. There's seasons of good times Tem épocas boas and there's seasons of bad e times. épocas ruins. And Satan wants to take hold of our bad E times. Satanás, ele quer tomar posse do tempo ruim que a gente está passando. And he wants to prolong them all the rest of our life. E ele quer que esse tempo dure para o resto das nossas vidas. But that's not God's will. Mas esse aí não é a vontade de Deus. He wants our bad times to be for a specific purpose. Deus quer que os tempos ruins sejam para propósitos específicos. And that's to grow strong and to learn in him. E isso é para a gente crescer forte e aprender nele. So there we were stuck. Aí estávamos nós, agarrados lá. We contacted a couple of friends of ours in the city Nós entramos em contato com alguns amigos naquela cidade, whose lives had been put together through our ministry when we were pastoring a church. que as vidas deles foram organizadas através do nosso ministério quando a gente estava pastoreando uma igreja. And they arranged a place for us to stay with a friend of theirs. E aí eles acharam um lugar para a gente ficar com um amigo deles. And Jack said to us, E aí o Jack falou para nós, he said, look, I attend a little tiny church. ele falou assim, olha, eu sou de uma igreja pequenininha. He said, we only have 20 members. Nós só temos 20 membros. But he said, come and visit with the pastor tomorrow. Ele falou assim, eu vou visitar o pastor amanhã. He said, I believe that he will let you speak in our church Wednesday night and we'll take up a love offering. Eu acredito que ele vai permitir você ministrar na nossa igreja quarta à noite e aí a gente pede uma oferta. And he said, we should raise enough money for gas so you can get back to your trailer. Eu acho que a gente vai conseguir levantar dinheiro suficiente para gasolina que aí você pode voltar para o seu trailer. Later that same day, Mais tarde, naquele mesmo dia, Jack took us out to McDonald's to eat. o Jack nos levou até o McDonald's para comer. And he ran into a sister that he knew. Aí ele encontrou uma irmã lá que ele conhecia. And he grabbed her and brought her over to the table where we were sitting. Aí ele pegou ela e trouxe ela até a mesa onde a gente estava sentado. And he said, I want to introduce you. This is Rebecca Brown. Aí ele falou assim, eu quero te apresentar, essa aqui é a Rebecca Brown. And she backed up a couple of steps. Aí ela voltou para trás rapidinho. She said, Rebecca Brown, Aí ela falou assim, Rebecca Brown? I don't want anything to do with you. Não quero nada com essa mulher. I said, that's all right. Aí eu falei assim, não tem problema não. I won't push myself. Eu não vou me empurrar até você. And she turned to walk away. Aí ela virou, deu as costas para ela sair do restaurante. And she just walked a few steps, Aí ela deu alguns passos. and then she turned back. Aí ela virou de novo. And she said, I don't know why, Ela falou, eu não sei porquê, but God would have me say this to you. mas Deus está querendo que eu fale isso para você. Understand that God is our Heavenly Father, Entenda que Deus é o nosso Deus dos céus. but He's more than that. Mas que Ele é muito mais que isso. He is the final, absolute, and supreme judge of the entire universe. Ele é o juiz absoluto e final, supremo de todo o universo. And she said, there may come a time in your life Aí ela falou assim, vai chegar épocas na sua vida when you have to take your case into His courtroom to be judged. quando você vai ter que levar o seu caso até o tribunal dele para que ele julgue. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, that was the last thing I wanted to do. aquilo ali era a última coisa que eu queria fazer. By then, we had spent 3 long years. Naquela época a gente já tinha passado por 3 anos longos. We had experienced corrupt lawyers, A gente tinha passado por advogados corruptos, corrupt judges, juízes corruptos.
and even more corrupt E prosecutors. mais que isso, ainda promotor corrupto. And the thought of going into a courtroom E o pensamento de eu ter que entrar num tribunal was enough to make me have a nervous breakdown. era suficiente de me fazer dar um ataque de coração. But the Holy Spirit kept nudging me about it. Mas o Espírito Santo continuou a me incomodar sobre aquilo. I'd never read anything about it. Eu nunca tinha lido nada sobre aquilo. I'd never even heard the concept before. Eu nunca tinha ouvido nenhum conceito sobre aquilo. And finally that evening I mentioned it to Daniel. Aí, de repente, naquela tarde, eu resolvi falar ao Daniel. And he was so discouraged. E ele ficou tão sem coragem He said, Rebecca, que ele falou, Rebeca, are you crazy? você está doida? He said, we don't need God's judgment. A gente não precisa de Deus nos julgar. We need his mercy. A gente precisa da misericórdia dele. Don't even think about it. Nem pense em ir perante Deus fazendo isso. But I couldn't think about anything else. Mas eu não conseguia pensar sobre nada a não ser aquilo. The Holy Spirit just kept hammering at me about O it. Espírito Santo ficou me incomodando e martelando aquilo na minha cabeça. And finally, in the middle of the night that night, E finalmente, no meio da noite, aquela noite, I prayed and I said, Lord, please keep my husband asleep. eu orei e falei assim, Senhor, por favor, não deixa o meu marido acordar, não. And I climbed out of bed Aí eu saí da cama and went in the dark living room. e fui até aquela sala escura. I prostrated myself on the floor before the Lord E aí eu me prostrei no chão perante o Senhor. and went into his courtroom. E aí eu entrei no tribunal dele. Now let me tell you exactly how I prayed so you will understand the concept. Agora eu vou te falar exatamente como eu orei para que você possa entender o conceito. First of all, Primeiro, God is a just judge. Deus é um juiz justo. And I knew that I could go before him one way only, and that's under the covering of the blood of Jesus. E eu sabia que só tinha uma forma e uma maneira que eu poderia ir perante ele, e isso aí é através do sangue de Jesus e da aliança dele. Secondly, Segundo, God's word says a palavra de Deus diz that when a man and woman are married, que quando um homem e uma mulher estão casados, that they become one. que eles se tornam um. And so I felt that I could go before God Aí eu pensei e senti que eu poderia ir perante a Deus, on Daniel's behalf, incluindo Daniel the same as my own. e a mim também. And so I prayed. Aí eu orei. I said, Father, in the name of Jesus, Eu falei, Pai, em nome de Jesus, I am petitioning to come before your throne as judge of the universe. eu estou fazendo uma petição para ir perante o teu trono como juiz do universo. And I said, Lord, I am requesting a court hearing. Aí eu falei assim, Senhor, eu estou te pedindo que o Senhor julgue. And I said, Lord, Aí eu falei, Senhor, I'm coming only under the covering of the blood of Jesus. eu estou vindo somente através da aliança do sangue de Jesus. And I'm coming before you for my husband as well as myself. E eu estou indo perante ti também, tanto para mim como para o meu marido. I said, Lord, Eu falei, Senhor, I am asking you to hear our case eu estou pedindo que o Senhor escute o nosso caso and to render judgment between Satan and e us. que o Senhor julgue entre nós e Satanás. I said, so I petition you to bring Satan to be present for this court hearing. Então eu faço uma petição a ti para que o Senhor traga Satanás para ele estar presente durante o julgamento. And instantly I was overwhelmed with the knowledge that I was in God's courtroom and Satan was there. E de repente eu fiquei consumida que eu sabia que Satanás estava lá e eu também no trono de Deus. So with fear and trembling I started. Aí eu comecei. I said, petition number 1. Eu falei, petição número 1. I said, Lord, Eu falei, Senhor, judge, julgue. have you or have you not called us into a full-time ministry? Tem o Senhor ou não tem nos chamados para um ministério integral? And I said, Lord, if you render judgment that you have called us into a full-time ministry, Aí eu falei, Senhor, se o Senhor julgar e considerar que o Senhor tem nos chamado para um ministério integral, then I ask that you look and see what Satan is doing. aí eu te peço que o Senhor olhe e veja o que Satanás está fazendo. He has brought us to a complete halt. Ele nos parou por completo. Petition number 2. Petição número 2. Lord, Senhor, look at our hearts olhe para os nossos corações and judge. e julgue. Are we willing to obey you no matter what? Estamos nós dispostos a te obedecer, não importe o que acontecer? And if you judge that we are willing to obey you, E se o Senhor julgar que nós estamos dispostos a te obedecer, then that leads me to my next petition. e isso me leva à minha terceira petição. I said, Lord, Eu disse, Senhor,
I know that Satan sifts your servants Eu sei que Satanás peneira os seus servos. because Jesus told Peter. Porque Jesus disse a Pedro, He said, Peter, ele falou, Pedro, Satan has petitioned to have you to sift you as wheat. Satanás me pediu para te peneirar como trigo. I said, but God, Mas aí eu disse, Deus, I also know that that sifting process comes to an end. eu também sei que essa peneiração chega a um fim. Because Jesus told Peter. Porque Jesus disse a Pedro, He said, but I have prayed for you mas eu tenho orado por você, that afterwards para que depois you will be strengthened você esteja fortalecido and you will encourage the e brethren. que você levante seus irmãos. I said, so Father, I'm asking you, Aí eu disse, Pai, eu estou te pedindo, judge, julgue. has the sifting process gone on long enough in our lives? Tem essa peneiração ido muito longe em nossas vidas? And I said, Lord, if you render judgment that it has, Aí eu disse, Senhor, se o Senhor julgar que tem, I'm asking you to put a restraining order on Satan and bring his activities to a halt. eu estou pedindo que o Senhor coloque um para em Satanás e que ele pare de fazer o que ele está fazendo. Next petition. A outra petição. I said, God, Eu disse, Deus, look and see. olhe e veja. For 3 years, Por 3 anos, we have had a yoke of fear on our lives. nós temos tido um jugo do medo em nossas vidas. I said, now judge. Aí eu disse, julgue. Does Satan have the legal right to continue to afflict us this way? Tem Satanás o direito legal de nos afligir dessa forma? And if you judge that he does not have the legal right, E se o Senhor julgar que ele não tem o direito legal, I am asking that that yoke of fear will be broken off our lives immediately and forever. eu estou te pedindo para que esse jugo do medo seja quebrado imediatamente e para sempre das nossas vidas. Next petition. A próxima petição. I said, Lord, Eu disse, Senhor, you know how Satan and his demons have been torturing my husband with nightmares and flashbacks. o Senhor sabe como Satanás e seus demônios têm torturado o meu marido com pesadelos e memórias à noite. Now, God, I'm asking you to judge. Agora, Deus, eu estou pedindo que o Senhor julgue. Does Satan have the legal right to continue to do this? Tem Satanás o direito legal de continuar fazendo isso? And if he does not, E se ele não tiver, once again, I'm asking you put a restraining order on him mais uma vez eu estou te pedindo que o Senhor coloque um pare nele. and that you force him to call off his E que o demons. Senhor force a ele parar e tirar os demônios dele. Because I am asking for an immediate and complete halt to all nightmares and flashbacks. Porque eu estou te pedindo de imediato para que pare todos os pesadelos e todas as memórias. Next petition. A próxima petição. I said, God, please examine our finances. Eu disse, Deus, por favor, examine as nossas finanças. Judge, Julgue. are we righteous? Estamos nós justificados? And if you judge that we are, E se o Senhor julgar que nós estamos, I'm asking that you will force Satan to get his hands off of our eu finances. te peço que o Senhor force Satanás a tirar as mãos dele da nossa finança. And lastly, E por último, I said, Lord, eu disse, Senhor, I believe that Satan has been interfering with your communication to us. eu creio que Satanás tem interferido com a sua comunicação a nós. We have been struggling to discern your will. A gente tem lutado para ter discernimento da sua vontade. And I am asking that you will put a restraining order on Satan and communicate with us clearly. E eu estou te pedindo que o Senhor coloque um para nesse Satanás e que o Senhor fale conosco claramente. I said, Lord, please just tell us what you want us to do, Eu disse, Senhor, por favor, só fale o que o Senhor quer que a gente faça. and we'll do it. E aí nós faremos. And so I said, now, Lord, Aí eu disse, agora, Senhor, I thank you for hearing my case. eu te agradeço por ter ouvido o meu caso. I assume you're going to hear Satan's arguments now, Agora eu acho que o Senhor irá ouvir o que Satanás tem a falar. so I'm going to go to bed. Então eu vou para a cama. And I did. E eu fui. Now, ladies, Agora, mulheres, the next morning, a próxima manhã, when we got up, quando nós acordamos, I remembered Ecclesiastes chapter 3, eu lembrei de Eclesiastes capítulo 3, where it says there's a time to speak and a time to be silent. aonde diz que tem tempo para falar e tempo para ficar em silêncio. And I judged that was a time to be silent. Aí eu julguei que aquela hora ali era a hora de eu ficar em silêncio, Because my husband was so discouraged, porque o meu marido estava tão sem coragem and I didn't know what God was going to do. e eu não tinha nem ideia o que Deus iria fazer. There was no way
Não tinha nem como that I was going to say, Daniel, guess what? que eu iria virar para ele e falar assim, Daniel, adivinha? I did go into God's courtroom last night. Eu entrei no tribunal de Deus ontem à noite. And if he renders judgment against us, we can be worse off than we are now. E se ele julgar contra nós, a gente vai estar pior do que a gente está agora. I didn't say that. Eu não falei nada. I didn't say anything. Não falei nada. And so later that morning, Aí, mais tarde naquela manhã, we went to our friend's church to meet his pastor. a gente foi até a igreja do nosso amigo conhecer o pastor dele. It was an 84-year-old man, Ele era um pastor de 84 anos. a wonderful man of God. Um homem muito maravilhoso de Deus. We were not even discussing our circumstances. A gente não estava nem discutindo sobre as nossas circunstâncias. We were just sitting there listening as he was sharing with us some of the wonderful things that God had done in his life. A gente só estava sentado lá, ouvindo as coisas maravilhosas que Deus estava fazendo na vida daquele homem. But the presence of God was there. Mas a presença de Deus estava lá. Suddenly he interrupted himself. Aí, de repente, ele parou o que ele estava falando And he said, wait a minute. e ele falou, espera um momento. God's telling me that he wants to speak to us. Deus está me falando que ele quer falar conosco. So we just need to be quiet now and wait on the Lord. Então, nós somente precisamos ficar calados agora e esperar no Senhor. And so we all just sat there and bowed our heads and closed our eyes. Aí nós sentamos lá, baixamos as nossas cabeças, fechamos nossos olhos. And all of a sudden Daniel's eyes popped wide open. E de repente os olhos do Daniel abriram. And he grabbed me by the arm. Aí ele foi e pegou no meu braço. And he said, Rebecca, Aí ele falou, Rebeca, God's speaking to me so clearly. Deus está falando comigo claramente. I haven't heard him this clearly in years. Eu não tenho ouvido dele dessa forma por muitos anos. And he said, God says that as of this hour, he's breaking the yoke of fear off of our lives. Ele falou assim, Deus falou que a partir dessa hora ele está quebrando o jugo do medo nas nossas vidas. I started laughing and crying at the same time. Aí eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo. Because you see, I knew what Daniel was talking about. Porque eu sabia do que o Daniel estava falando. He did not know. Ele não sabia. He said, and God says Ele falou, e Deus diz that he has called us into a full-time ministry. que ele tem nos chamado para um ministério integral. And that he will make a way for E us. que ele irá abrir as portas para nós. And through Daniel, God answered every single one of my petitions. E através do Daniel, Deus respondeu cada petição que eu tinha feito a ele. And as Daniel came to the end, E aí, quando o Daniel chegou ao final, he got this really puzzled expression on his face. ele fez uma cara muito esquisita. And he said, Rebecca, I don't understand. Aí ele falou assim, Rebeca, eu não estou entendendo. God is saying that as of this hour, he has rendered judgment in our favor. And then he realized and he said, Rebecca, did you pray last night? Deus está falando que a partir desta hora ele julgou o nosso caso. Rebeca, você orou ontem à noite? Hallelujah. Aleluias. You see, God heard my case. Deus ouviu o meu caso. And he rendered judgment in my case. E ele julgou o meu caso. Now let's look at some scriptures for this. Agora vamos olhar algumas escrituras para isso. Let's turn first to the book of Job, Vamos primeiro no livro de Joel. chapter 23. Jó. Jó. Now you remember God made a bet with Satan. Vocês se lembram? Deus fez uma aposta com Satanás. He bet Satan that no matter what he did, Job would not sin. Ele apostou com Satanás que não importava o que ele fizesse, Jó não pecaria. And so Satan took away everything he had, Aí Satanás pegou tudo que Jó tinha. and Job did not sin. E Jó não pecou. And then Satan afflicted his physical body, Aí Satanás afligiu o corpo físico dele. and still Job did not sin. E ainda Jó não pecou. And the Bible tells us how Job was covered with boils. E a Bíblia nos diz como Jó estava coberto de cinzas. And he went outside the city, E aí ele foi fora da cidade. and he sat to mourn on a heap of ashes. E aí ele sentou naquele pó de cinzas. Now I don't think Job was there for just a short period of time. Eu não penso que Jó esteve ali somente por um tempo curto. I think he was there for a long time. Eu acho que ele estava lá por um tempo longo. Probably months. Provavelmente meses. And Job had 3 friends, E Jó tinha 3 amigos. good, solid, charismatic Christians. Uns cristãos bem carismáticos. And they knew that God heals, E eles sabiam que Deus curava. and they had faith. E eles tinham fé.
And so they were going to go pray for Job, Aí eles foram lá orar para Jó and he was going to be healed. e ele seria curado. End of the story. Final da história. And they went and prayed for him. Aí eles foram lá e oraram por ele. But Job wasn't healed. Mas Jó não foi curado. And they were shocked. E eles ficaram chocados. I mean, it couldn't be their fault, É lógico que não poderia ser a culpa deles, because they had faith. porque eles tinham fé. And it couldn't be God's fault, E não podia ser a culpa de Deus, because God heals. porque Deus cura. So therefore, it had to be Job's fault. Então é lógico que tinha que ser a culpa de Jó. Sound familiar? Isso aí é familiar? And so they began to accuse Job of many things. Aí eles começaram a acusar Jó de muitas coisas. But you know, we have completely overlooked what it is that brought an end to Job's suffering. Mas a gente tem completamente deixado passar de liso o que trouxe o final do sofrimento de Jó. It's found in chapter 23, verse 1 Se encontra em capítulo 23, verso 1 through verse 6. até o verso 6. Then Job answered and said, "Even today my complaint is bitter. My hand is listless because of my groaning. Oh, that I knew where I might find him, that I might come to his seat. I would present my case before him and fill my mouth with arguments. I would know the words which he would answer me and understand what he would say to me. Would he contend with me in his great power? No, but he would take note of me." Respondeu, porém, Jó e disse: Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria a seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. You see, Job knew God was the judge of the universe. Jó sabia que Deus era o juiz do universo. And he longed to go into his courtroom E ele desejava muito ir no tribunal de Deus. and ask God to judge his E case. pedir a Deus que julgasse o caso He dele. said, "Oh, if I only knew where I could find him." Ele falou, se somente eu soubesse aonde encontrar ele. But we know where we can find him Nós sabemos aonde nós podemos encontrar ele. in one instant, Em um instante. in the name of Jesus. No nome de Jesus. And we're there. E aí nós estamos Aleluia. lá. Aleluia. Psalm 7, verse 11 Salmo 7, verso 11. says that God is a just judge. Fala que Deus é um Deus justo. Luke chapter 18, Lucas capítulo 18. Jesus tells the disciples that God is like a judge. Jesus diz aos discípulos que Deus é como juiz. But the scripture I want you to turn to is in Daniel Mas as escrituras que eu quero que vocês procuram está em Daniel, chapter 7. capítulo 7. And while you're turning there, let me tell you what's going on in this chapter. Enquanto vocês estão buscando, eu vou te falar o que está nesse capítulo. Daniel had been receiving a vision from God. Daniel estava recebendo uma visão de Deus. And God was showing him the rise and the fall of the future nations. E Deus estava mostrando a ele a queda das nações futuras. And the leader of each kingdom was represented as a horn. E o líder de cada reino estava sendo representado como um chifre. And the final horn was smaller than all, E o último chifre era o mais pequeno do que os outros, but it was more powerful than all the rest. mas era o que mais tinha poder, além dos outros. And most all theologians agree that that horn represents Satan or the Antichrist. E todos os teólogos concordaram que aquele chifre representava Satanás ou o anticristo. And in verses 21, E no verso 21, Daniel said, "I was watching, Daniel falava que ele estava olhando and the same horn, which represents Satan, e o mesmo chifre que representa Satanás was making war against the saints and prevailing against them." estava fazendo guerra contra os santos e prevalecendo contra eles. Now you see, that's exactly what had been happening in our life. E isso era exatamente o que estava acontecendo em nossas vidas. Satan had been making war against Daniel and I, Satanás estava guerreando contra eu e Daniel and for 3 long years he won. e por 3 longos anos ele ganhou. He prevailed against Ele us. prevaleceu contra nós. But look at the next verse. Mas olha o próximo verso, It says he prevailed against them. That's the last of verse 21. que fala que ele vencia contra eles Until the Ancient of Days came, and a judgment was made in favor of the saints of the Most High, and the time came for the saints to possess the kingdom. até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino.
Hallelujah. Aleluia! God heard our case. Deus ouviu o nosso caso. And he rendered judgment in our favor. E Ele julgou ao nosso favor. Daniel and I, he instructed us to go back to Arkansas. Aí Ele instruiu a eu e o Daniel voltar para Arkansas. We went back to Arkansas. Nós voltamos para Arkansas. In 1 month, Dentro de um mês, we had a brand new home. nós ganhamos uma casa novinha. I didn't have any furniture, Eu não tinha móveis nenhum, but I didn't care. mas não me importava. I moved right in. Eu mudei logo lá para dentro. Ladies, I had a full kitchen. Mulheres, eu consegui uma cozinha completa. I had a stove and a refrigerator. Eu tinha um fogão e uma geladeira. It was wonderful. Era maravilhoso. I slept in the middle of the living room floor and rejoiced and praised God. Eu dormi no meio da sala e me alegrei, me regozijei adorando a Deus. 1 more month, Um mês mais. another miracle. Outro milagre. The house was furnished. A casa estava toda mobiliada. Month number 3, O mês número 3. best of all, Melhor que tudo. the judge in Daniel's case O juiz que estava julgando o caso do Daniel rose up se levantou and he said, "This man is e innocent." falou: esse homem é inocente. And he finished the case. E aí ele encerrou o caso. Hallelujah! Aleluia! We were free. Nós estávamos livres. It gets even better. E o que é melhor ainda, That same month, aquele mesmo mês, Daniel was contacted by a gentleman o Daniel foi contatado por um jovem who was one of the most powerful lawyers in the whole United States. que era um dos advogados mais poderosos nos Estados Unidos todo. Daniel had worked with this man extensively before accepting Christ. O Daniel tinha trabalhado muito com esse homem antes dele aceitar a Cristo. This man was not a Christian, Esse homem não era cristão and he was in retirement. e ele estava aposentado. But he called Daniel, Mas ele ligou para o Daniel and he said, "I've come out of retirement, e ele falou assim: eu saí da minha aposentadoria and I have reopened my law office e eu reabri o meu escritório de advocacia for one case." para um He caso. said, "I will fight your family for you." Eu vou brigar contra a sua família para você. Hallelujah. Aleluia. For 5 years, Durante 5 anos, that dear man stood between Daniel's family and us. aquele querido homem ficou entre nós e a família do Daniel. It would take a whole book to describe to you what they've tried to do. Ia levar um livro inteiro para descrever a vocês o que eles tentavam fazer. And he stood and fought. E ele ficou ali na frente e lutou. I prayed so hard for his salvation. Eu orei tão duro pela salvação dele. I do not know if he accepted Christ or not. Eu não sei se ele aceitou a Cristo ou não. Last summer he had a massive stroke and died. O verão passado ele teve um derrame e morreu. But he must have realized that he was going to die Mas eu acho que ele tinha percebido que ele ia morrer, because he took all of his records porque ele pegou todos aqueles recordes dele and everything that he had, e tudo que ele tinha, and he established the gentleman that used to be his partner in taking over our case. e aí o moço que era sócio dele, ele transferiu todo o caso para aquele moço e aquele moço pegou o nosso caso. And he is still fighting for us. E ele ainda está brigando para nós And none of them have ever charged us a penny. e nenhum dos dois nunca nos cobrou um centavo. That's God. Isso é Deus. Hallelujah. Aleluia! So now, Então agora, this is the weapon. essa é a arma. Satan is a rebel. Satanás é um rebelde. Sometimes you can look at him and take authority over him in the name of Jesus and command him to do something. Algumas vezes você pode olhar para ele e tomar autoridade sobre ele e ordenar ele fazer algo. And he'll look back at you E aí ele vai olhar de volta para você and say no. e falar não. But we can haul him into court. Mas a gente pode arrastar ele até o tribunal. We can take him before the judge of the universe. A gente pode levar ele perante o juiz do universo. Hallelujah. Aleluia. Now let me share with you some other ways that I have been taught to use this. Deixa eu compartilhar com vocês outras formas que eu tenho sido ensinada como usar isso. This concept has revolutionized the way I fight spiritual warfare. Esse conceito tem revolucionado o jeito que eu luto batalha espiritual. In the years since I learned about this, No ano, desde quando eu aprendi sobre isso, fully 80% of the warfare I'm involved in is now in God's courtroom. 80% da batalha espiritual que eu me envolvo com ela
é no tribunal de Deus. It has utterly changed our lives. Tem mudado as nossas vidas tremendamente. Let me give you some examples. Deixa eu te dar alguns exemplos. Was it 2 years ago that your family, 3 years ago now, I lose track of time. 3 years ago, 3 anos atrás, Daniel's family sent representatives to Arkansas. a família do Daniel mandou representantes para Arkansas. And they wanted to stir up trouble for us. E eles queriam mexer aquela cidade em problemas para nós. And we live in the mountains of Arkansas, Nós vivemos nas montanhas em Arkansas, way out in the country. bem no campo. And the other people on the road where we live, E as outras pessoas na estrada onde a gente mora, many of them are rebels, muitos deles são rebeldes. lawbreakers. Eles não obedecem à lei. And we noticed that suddenly they all began driving new pickup trucks. E nós começamos a notar que, de repente, todos eles começaram a comprar caminhonetes novas. Didn't take us long to figure out where the money came from, Não demorou muito para a gente descobrir de onde vinha o dinheiro daquilo tudo. because they started harassing us. Porque eles começaram a nos ameaçar. They threatened to kill us. Eles ameaçaram de matar a gente. They threatened to do very bad things to me. E eles ameaçaram de fazer coisas muito ruins comigo. They vandalized our property. Eles vandalizaram a nossa propriedade. 3 times they tried to burn our house down. 3 vezes eles tentaram queimar a nossa casa. Shot through the wall of our house with a shotgun. Atiraram sobre as nossas janelas, as nossas portas. And did everything imaginable. E fizeram tudo que você pode imaginar. And when we just continued to stand E quando a gente estava continuando ficando de pé and nothing moved us, e nada movia a gente, one of them rose up um deles se levantaram and went down to the police department e foram até o departamento de polícia and accused Daniel of trying to kill him. e acusou o Daniel de ter tentado matar ele. Now the way the law works where we live, Agora, da forma que a lei funciona onde a gente mora, just one person só uma pessoa can go down to the sheriff pode ir até o xerife and accuse you of doing something. e te acusar de fazer alguma coisa. And so the sheriff takes the report Aí o xerife vai lá e faz o repórter and then he goes and presents it to the prosecutor. e ele vai e apresenta ao promotor. And if the prosecutor wants to, E se o promotor quiser, then he'll make out a warrant for your arrest. aí ele declara alguém lá te prender. And you'll be arrested. E aí você é preso. And that's what happened in Daniel's E case. foi isso que aconteceu no caso do Daniel. And then the first step, E o primeiro passo, you go into court before a judge. você vai no tribunal perante o juiz. And the judge hears both sides of the case. Aí o juiz escuta os dois lados do caso. And then he judges either for or against you. Aí ele julga para você ou contra você. And if he judges against you, E se ele julgar contra você, then you go to trial before a jury. aí você vai ser julgado perante jurados. And if he judges in your favor, then that's the end of it. E se ele julgar ao seu favor, encerra o caso. So here we were again, Aqui estávamos nós de novo, facing more court trials. encarando mais tribunal. I remember that night I paced the floor weeping. Eu me lembro daquela noite que eu andei aquele chão chorando. I was so afraid. Eu estava com tanto medo. And the Lord spoke to me. E o Senhor falou comigo. And he said, I broke the yoke of fear off of your life. Ele falou assim, eu quebrei o jugo do medo na sua vida. Are you going to accept it back? Você vai aceitar de volta? And I thought about that. I said, no, I'm not. Aí eu pensei e falei assim, não vou aceitar. So I commanded fear out of my life. Aí eu ordenei que o medo saísse da minha vida. And then the Lord said, Aí o Senhor falou, come into my courtroom. entre no meu tribunal. I'll render judgment in your case. Eu julgarei o seu caso. And then I'll bring it to pass in the courtroom on earth. E aí eu tornarei isso passado no tribunal da terra. So we went into God's courtroom Aí a gente foi no tribunal de Deus and presented our case. e apresentamos o nosso caso. And when the day came E quando chegou o dia that we went to court, que a gente foi para o tribunal, the prosecutor had obviously been in contact with Daniel's family. o promotor obviamente estava em contato com a família do Daniel For 2 hours, por 2 horas. he brought up all those old false accusations against Daniel. Ele trouxe tudo de novo, todas aquelas acusações falsas contra o Daniel.
And of course, he never bothered to say that the judge said that Daniel was innocent. E é lógico que ele nem comentou e falou que o juiz tinha declarado o Daniel inocente daquilo tudo. Humanly speaking, Falando humanamente, when that prosecutor got finished, quando aquele promotor terminou, we didn't stand a chance. a gente não tinha chance nenhuma. But after everybody got finished, Mas depois que todo mundo tinha terminado, the judge sat back in his chair o juiz sentou de volta na cadeira dele and he laughed at the prosecutor. e aí ele começou a rir do promotor. He says, I really don't care what you say. Ele falou assim, ó, eu não quero nem saber o que você está falando. He said, I know this man is Eu innocent. sei que esse homem é inocente. Hallelujah! Aleluias! You see, the Supreme Court had ruled in our case, Vocês estão vendo, a Corte Suprema tinha julgado o nosso caso. and then he brought it to pass here on earth. E aí Deus trouxe no passado aqui na Terra. We have some good friends. A gente tem uns amigos He was in construction. que trabalham em construção. He was a multimillionaire. Ele era um multimilionário. And he went into a contract with a branch of the U.S. government. Aí ele ele fez um contrato com o governo dos Estados Unidos And they cheated him. e eles enganaram ele. And he went bankrupt as a result. E aí ele faliu em resultado disso. For 10 years, Durante 10 anos, he fought in court ele lutou no tribunal to try and get justice. para tentar buscar justiça. And they came back into our lives again. Aí ele voltou nas nossas vidas de novo. And we said, oh, do we have something to share with you? E aí nós falamos para ele, nós temos uma coisa muito boa para compartilhar com você. And we explained to them this principle. E nós explicamos a eles esse princípio. And we said, cleanse your E lives. nós falamos, limpa a sua vida. Be sure there's no sin in your lives. Tem certeza que não tenha pecado nenhum na sua vida. Then take your case before the Supreme Court. Aí leva o seu caso perante a Corte Suprema. They did. Eles fizeram isso. Within 1 month after they did that, Dentro de um mês depois que eles fizeram isso, they received a call from Washington, D.C. eles receberam uma chamada lá do Washington, D.C. They were not supposed to have another hearing for a whole year. Eles não tinham que entrar no tribunal de novo, só um ano depois. But the final hearing Mas o julgamento final, was a panel of 4 judges. ele ia ficar perante 4 juízes. And they called them all to Washington, D.C. Aí chamou todos esses juízes para o Washington, D.C. in just 1 month dentro de um mês. and absolutely rendered judgment in their favor. E aí absolutamente os 4 juízes julgaram ao favor daquele homem. 10 years of fighting. 10 anos de briga. And when they went into God's courtroom E quando eles foram perante o tribunal de Deus, and God rendered judgment, e Deus julgou o caso, then it was settled here on earth. e aí aconteceu aqui na Terra. Let me give you another example. Deixa eu te dar outro exemplo. Last summer, O verão passado, I was ministering in Venezuela. eu estava ministrando na Venezuela. Daniel had been unable to go with me. O Daniel não podia ir comigo. Now you must understand we live in the country. Vocês precisam entender que a gente vive no campo. Our closest town is small. A nossa cidade mais próxima é bem pequenininha. It only has 3,000 people. Tem 3.000 habitantes. And so in that situation, Então, nessa situação, everybody knows everybody. todo mundo conhece todo mundo. And everybody talks about E everybody. todo mundo fala sobre todo mundo. That's the way life is in a small community. É assim que a vida é numa comunidade pequena. So while I was in Venezuela, Então, enquanto eu estava na Venezuela, one day Daniel went into town. um dia o Daniel resolveu ir até a cidade. And he went to the post office. E ele foi até o correio. And then he went to the grocery store. E aí ele foi até o supermercado. And when he came out from the store, Quando ele saiu do supermercado, he saw a piece of paper under the windshield wiper of his truck. ele viu um pedacinho de papel no para-brisa do carro dele. And when he pulled it off to look at it, E aí quando ele pegou para olhar o que era, in big capital letters across the top, com letras grandes, it says, Rebecca Brown is a witch. falava Rebecca Brown é uma bruxa. And all the rest of the paper E o resto do papel was accusing me of many different things. estava me acusando de coisas horríveis. It said I was trying to destroy the town Estava falando que eu estava tentando destruir a cidade and that I was making people sick e que eu estava fazendo as pessoas ficarem doentes and that I was killing people e que eu estava matando as pessoas. and that my books laid curses on their life E que os meus livros jogavam maldição na vida deles. and so forth. E daí em diante. And there have been 5 people come into our town E aí eles enviaram 5 pessoas à nossa cidade, from another state. de outro estado.
And they put these flyers on the windshield of every single vehicle in the whole town. E essas pessoas colocaram esses folhetos em cada para-brisa de cada carro da cidade. They stationed people at the doorways into the stores. Eles colocaram pessoas específicas do lado de fora do supermercado na porta. And as people came and went, they handed out the flyers and talked to them. E de acordo com as pessoas entravam e saíam, eles davam os folhetos e conversavam com elas. And they were going from business to business and house to house, E eles estavam indo de empresas a empresas, casa a casa, talking to people. conversando com as pessoas. And when Daniel got home, E quando Daniel chegou em casa, he found that they had sacrificed a dog and a chicken ele descobriu que eles tinham sacrificado um cachorro e uma galinha and hung them in the branches of the trees e pendurado ele nos galhos da árvore. and put blood all around our house. E aí colocou sangue em volta da nossa casa. He called me in Venezuela Ele me ligou na Venezuela and he said, I've taken care of what they've done at the house. e falou, ó, eu consegui resolver o que eles fizeram aqui em casa. But what's going to happen in town, I don't know. Mas o que vai acontecer na cidade eu não sei. Because they were trying to destroy us in the community. Porque eles estavam tentando nos destruir na comunidade. I hit my knees Eu caí no joelho. and I went into God's courtroom. E aí eu fui no tribunal de Deus. I said, God, Falei, Deus, judge. julgue. Are those accusations true São aquelas acusações verdadeiras or are they false? ou são falsas? I said, Lord, if they're false, Eu disse, Senhor, se elas são falsas, then I'm asking you will render judgment between those people and myself. aí eu estou pedindo que o Senhor julgue entre eu e aquelas pessoas. And I am asking you will destroy everything they're trying to do E eu estou te pedindo que o Senhor destrua tudo que eles estão tentando fazer. and make it as if it never happened. E faça como se nada tivesse acontecido ali. And then the Lord instructed me to use another weapon that he had taught my husband, Aí o Senhor me lembrou de usar outra arma que ele tinha ensinado ao meu marido. and that's found in Isaiah chapter 54. E isso se encontra em Isaías capítulo 54. The first part says, no weapon formed against you shall prosper. A primeira parte fala, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. But look at the rest. Olha o resto. It says, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. And the Lord told me, go outside Aí o Senhor falou comigo, vai lá fora and speak to the north e fala ao norte, and to the south e fala ao sul, and the east aí ao oeste and the west. e o oeste. And he said, command Aí ele falou, ordena every tongue raised against you in judgment toda língua que se levantou contra ti em julgamento, to be condemned para que seja condenada in the name of no Jesus. nome de Jesus. And I did. E eu fiz. Well, Daniel went into town the next day. O Daniel foi até aquela cidade no próximo dia. He didn't see the people anywhere. Ele não viu as pessoas em lugar nenhum. We've only got one motel in town. E nós só temos um hotel naquela cidade. So he went down there and talked to the lady. Aí ele foi até lá e conversou com a mulher. She said, yeah, you know, we didn't find out what those folks were doing until yesterday evening. Aí ela falou assim, a gente só descobriu o que aquele povo estava fazendo quando chegou aquela tarde. That was after I had prayed. Isso foi depois que eu tinha orado. She says, so we kicked them out. Nós chutamos eles para fora. We wouldn't let them stay here anymore. A gente não ia permitir eles ficarem aqui mais. And then E aí, Daniel ran into the sheriff. o Daniel se encontrou com o xerife da cidade. And he said, yeah, you know, we just found out yesterday evening what they were doing. Aí o xerife falou assim, a gente descobriu ontem à tarde o que aquele pessoal estava fazendo. He said, so I ran them out of town. Aí eu coloquei eles fora da cidade. I told them if I saw them here again, I was going to arrest them. Eu falei que se eu visse eles aqui de novo, eu iria prender cada um deles. He said, then we took the trustees, the men we could trust from the jail, Aí nós pegamos os presos que a gente podia confiar neles da cadeia. and we went over the whole town, E a gente foi na cidade toda. and we gathered up every one of those flyers we could E find, nós recolhemos cada folheto daquele que nós achamos. and we burned them. E nós queimamos eles. Hallelujah! Aleluia! And you know what? E vocês sabem mais? When I got home a week later, Quando eu cheguei em casa uma semana depois, from that day until this, desde aquele dia até hoje, I have never heard one word about that. eu nunca ouvi uma palavra sobre aquilo.
And believe me, in a small town, that's a miracle. E acredite em mim, numa cidade pequena daquele jeito, isso é um milagre. It is as if it never happened. É como se não tinha nem acontecido. Hallelujah. Aleluia. Powerful weapon of warfare. É uma arma muito poderosa em batalha espiritual. Now, let me give you a couple more examples. Deixa eu te dar mais alguns exemplos. That's true. We had a couple people in town tell Daniel, he said, I wasn't there when he talked to you. Yeah. He said, we just want you to know we're standing behind you guys. E que a cidade toda falou para eles que eles queriam que eles soubessem que eles estavam apoiando eles. That's the only thing that was ever said. Isso é a única coisa que foi dita sobre aquele assunto. If any of you have ever lived in a small town, you will know what a miracle that is. Se alguns de vocês já viveram em cidades pequenas, vocês irão saber que milagre é esse. Okay, another example. Outro exemplo. I want to try and emphasize to you that God is judge. Eu quero tentar enfatizar para vocês que Deus é juiz And he does hear, e que Ele escuta, but he does not always judge the way we want him to. mas Ele não sempre julga da forma que nós queremos que Ele julgue. Last summer, O verão passado, I was ministering. eu estava ministrando And after I spoke one night, e depois que eu tinha terminado de falar uma noite, a young woman came up to me at the book table. uma jovem mulher veio até a mim na roda de livros, que eu estava sentando assinando livros. And she told me that her husband was very ill E ela falou para mim que o esposo dela estava muito doente and that he had been for 4 e years. que ele estava doente durante 4 anos. And she said the doctors cannot find out what's wrong with him, E ela falou que os médicos não conseguiam descobrir o que tinha de errado com ele, but he's completely paralyzed. que ele estava completamente paralítico, He can't take care of himself. que ele não conseguia cuidar dele mesmo. We have to feed him through a tube in his stomach. Nós precisamos dar comida a ele através de um tubo no estômago dele. And then she listed for me the names of some of the very well-known healing ministries in America that she had come and pray for her husband. Aí ela listou para mim o nome das pessoas que muito famosa lá na América que já tinha ido orar pelo aquele homem, homens de ministérios grandes. And she said, they have all given me words of prophecy, E ela falou, todos eles já me deram palavras de profecia, that it's God's will to heal my husband que é a vontade de Deus curar o meu marido and to raise him up, e levantar ele, that he has a ministry for him. que Deus tem um ministério para ele. She said, but 4 years Ela falou, mas por 4 anos, and God's word has never come to pass. a palavra de Deus ainda não se tornou passado. I said, well, sister, Aí eu falei, bem, irmã, if you've had men of that stature come and pray for him, se você teve homens poderosos daquele jeito, conhecido, vir orar por ele, I'm quite sure I don't have anything to add. eu tenho quase certeza que eu não tenho nada para adicionar ao que eles fizeram. She said, no, I want you to come pray for him. Ela falou, não, eu quero que você venha orar por ele. I said, look, my gift is as a teacher. Eu falei, ó, o meu dom é de ensinar, é de professora. You've had the profoundly anointed healers come to pray for him. Você teve os ungidos de Deus que tem dom de cura vir orar por ele. I was totally intimidated. Eu fiquei intimidado com aquilo tudo. But she kept persisting. Mas ela foi persistente. And finally I said, okay, I tell you what. E finalmente eu falei assim, tá bom, deixa eu te falar. I'm going to ask God what he wants me to do. Eu vou perguntar para Deus o que é que ele quer que eu faça. If he tells me to come pray for your husband, I'll come. Se ele falar comigo para ir orar para o seu marido, eu vou. But if he doesn't, I won't. Mas se ele falar que não é, eu não vou. She said, okay, I agree to that. Ela falou assim, tá bom, eu concordo com isso. So for the next 3 days, I asked God. Então, durante aqueles 3 dias, eu perguntei para Deus And he didn't tell me anything. e ele não me respondeu nada. And finally, by the 4th day, I was getting a little desperate. Aí, finalmente, quando chegou no 3º dia, eu já estava desesperada. And I said, Lord, please have mercy on me. Aí eu falei, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. I need to have an answer for this young woman. Eu preciso ter uma resposta para essa jovem mulher. And finally, he spoke to me. Finalmente, ele falou comigo. And he said, she knows to come before my throne as judge of the universe, Ele falou, ela sabe vir perante o meu trono como juiz do universo. but she has not done so Mas ela não tem feito isso, because she is afraid. porque ela está com medo. He said, now, I do not grant you permission to go pray for her husband. Ele falou, eu não te dou permissão de você ir orar pelo marido dela. He said, what I want you to do O que eu quero que você faça is go and take her by the hand é ir pegar ela pela mão
and lead her into my courtroom. e leva ela até o meu tribunal. I said, Lord, Eu falei, Senhor, how should we pray? como que nós devemos orar? He said, I want you to ask me to judge Ele falou, eu quero que você peça a mim para julgar whether the words of prophecy given to her concerning her husband were from me or not. se as palavras de profecia que foram dadas a elas em referente ao marido delas são de mim ou não. He said, and if I judge that they were from me, E se eu julgar que elas vieram de mim, then she is to ask me to stop Satan from blocking their fulfillment. aí ela tem que me pedir para parar Satanás de interromper o fluir. He said, but Mas, if I judge that they were not from me, se eu julgar que essas palavras não vieram de mim, then she must be willing to release her husband and allow me to take him home. aí ela tem que estar disposta em liberar o marido dela e permitir que eu leve ele para casa. So I told her what the Lord had said. Aí eu falei para ela o que o Senhor tinha dito. And she said, you're right. Aí ela falou, você está certo. I have known to go before God as judge of the universe. Eu já aprendi a ir ao tribunal de Deus como juiz do universo. And I have known that that's what I was supposed to do. E eu sabia que isso era o que eu tinha que fazer. But I have been afraid. Mas eu tenho estado com medo. And I said, well, are you willing to go there with me? Aí eu falei assim, bem, você está disposta a ir lá comigo? And I will stand with you? E eu ficarei com você? And she said, yes. Aí ela falou sim. So we went to her home. Aí a gente foi até a casa dela. Now what she had neglected to tell me O que ela tinha esquecido de me falar was that they were multi-millionaires. era que eles eram multimilionários. And I began to realize why she had had some of these big ministries personally visit her home. Aí eu comecei a perceber por que ela tinha conseguido aqueles homens de ministério grandes visitar a casa dela. Well, we went into this mansion, A gente entrou nessa mansão and her husband e o marido dela just made your heart break. fazia o seu coração quebrar. I longed to ask God for his healing, Eu queria muito pedir a Deus pela cura dele, but God had not given me permission to do that. mas Deus não tinha me permitido fazer isso. So we went into her living room, Aí a gente foi até a sala dela, one of them, com uma das salas dela, and we knelt down together, e aí a gente se ajoelhou juntas, and I took her by the hand, e eu peguei ela pela mão, and we went before the judge. e nós fomos perante o juiz. And she asked him to judge E ela pediu a ele para julgar whether the words of prophecy she had received se as profecias que ela tinha recebido were from God or not. era de Deus ou não. That if they were, Que se elas fossem, that he would stop Satan from hindering her husband's healing. que o Senhor iria parar Satanás de segurar a cura do marido dela. And that if they were not, E se elas não fossem, she agreed to release him to allow God to take him home. ela concordava em liberar ele e permitir a Deus levar ele para casa. 5 days later, 5 dias depois, her husband o died. marido dela morreu. And she's still mad at God, and she's still mad at me. E ela ainda está com raiva de Deus e com raiva de mim. You see, God does hear our petitions. Deus, ele escuta as nossas petições. And he does render judgment. E ele julga. But his judgment is not always what we want. Mas o que ele julga não é sempre o que a gente quer. While we're on that topic, let me give you another Já que example. nós estamos nesse tópico, deixa eu te dar outro exemplo. Daniel and I have a friend. Eu e o Daniel temos um amigo, He's in a big ministry. ele está no ministério grande. And I have talked to this brother in the past E eu tenho conversado com esse irmão no passado, because he's done a couple of things that I feel has directly given Satan legal ground in his life. porque ele tem feito algumas coisas que eu sinto que isso dá direito legal a Satanás na vida dele. And more than 15 years ago, I challenged him on it. E mais de 15 anos atrás eu desafiei ele nessas coisas. And I've challenged him on it several times since. E eu tenho desafiado eles muitas vezes desde aquela época. But last year, Mas o ano passado, a couple of people sued him. algumas pessoas processaram ele. Huge lawsuit. Processaram ele tremendamente. I think they wanted something like $10 million. Eu acho que eles estavam pedindo algo como 10 milhões de dólares. And we found out that he was involved in a court battle. E nós descobrimos que ele estava envolvido com o tribunal. So I called him up Aí eu liguei para ele and I taught him this principle. e eu ensinei ele esse princípio. I said, but brother, Eu falei, irmão, once again, mais uma vez, I want to warn you. eu quero te avisar. Have you ever dealt
with the incidents I've talked to you about? Você já lidou com os incidentes que eu falei com você? He said, oh, Rebecca, you're just too radical. Aí ele falou assim, Rebeca, você é muito radical. That doesn't mean anything. Aquilo ali não significa nada. I said, then I'm begging Aí you, eu falei, eu estou te implorando. do not go into God's courtroom. Não vai no tribunal de Deus. Because I believe you've given Satan the legal right to defeat you. Porque eu acredito que você deu Satanás o direito legal de te derrotar. He said, no, you're wrong. Ele falou, não, você está errada. He said, I'm going to go into God's Eu courtroom. vou perante o tribunal de Deus. And he did. E ele foi. And God rendered judgment against him. E Deus julgou contra ele. And he lost the case. E ele perdeu o caso. But God did temper his judgment with mercy. Mas Deus julgou ele com misericórdia. And the people that were suing him were not granted but only about 1/10 of what they were asking for. E as pessoas que estavam processando ele, eles não conseguiram os 10 milhões de dólares. Eles pegaram 10ª parte daquilo. Mas understand this. Entendam isso. God is just. Deus é justo. And he is just with Satan, E ele é justo com Satanás, the same as he's just with us. da mesma forma que ele é justo conosco. Now one last example. Agora mais um último exemplo. Those of you that are here, Aqueles de vocês que estão aqui, as you work for the Lord, de acordo que vocês trabalham para o Senhor, as you spread the gospel, de acordo que você espalha o evangelho, you are gonna make witches mad at you. você vai fazer as bruxas com raiva de vocês. That's just the way it is. É assim que funciona. That's life. É assim. Now, witches As bruxas don't send just one curse. não enviam somente uma maldição. They don't operate that way. Elas não operam dessa forma. They get all their friends together Elas reúnem todos os seus amigos juntos and they send curses over and over and over again. e aí eles enviam maldições vez após vez após vez. And all their friends send curses too. E todos os amigos deles também mandam as maldições. Well, you have full authority to break those, Você tem autoridade completa para quebrar elas. but we have to be about God's business. Mas a gente precisa gastar nosso tempo com o Senhor. And we don't have time to be breaking all those curses. E a gente não tem tempo para gastar quebrando todas aquelas maldições. So here's another use Então aqui é outra arma for this weapon. que você pode usar. Go before God. Vai perante Deus. Ask him to render judgment between you and every person that's sending curses toward you. Pede ele para julgar entre você e cada pessoa que está lançando maldição contra você. And ask him to render all those curses null and void. E pede ele para anular e cancelar todas essas maldições. And he will do so. E ele fará isso. And in my case, when I was involved in doing that, No meu caso, quando eu estava envolvido em fazendo isso, the Holy Spirit instructed me o Espírito Santo me instruiu to ask God to do for me what he did for the nation of Israel in Balaam's case. para pedir a Deus para fazer comigo o mesmo que ele fez com Israel. Vocês se lembram de Balaão? He was paid to curse Israel. Ele foi pagado para amaldiçoar Israel. And every time he went to curse him, E toda vez que ele foi amaldiçoar, God turned his tongue around Deus virava a língua dele and he blessed him instead. e ele abençoava. That'll drive the witches crazy if Isso aí nothing vai else. deixar as bruxas doidinhas. But God has more than one throne. Mas Deus tem mais que um trono. Any of you ever opened your mouth and stuck your foot in it? Vocês já abriram sua boca e colocou seu pé dentro dela? Don't have that expression here. Have you ever just done something wrong? Vocês já fizeram alguma coisa errada e precipitou no seu falar? You didn't mean to. Você não quis dizer aquilo. You said the wrong thing. Você falou a coisa errada. Or you did the wrong thing. Ou você fez a coisa errada. It wasn't sin. Não foi pecado. You didn't mean to do wrong. Você não quis dizer aquilo e fazer aquilo errado. But the fact is we're human. Mas o fato é que nós somos humanos And we make mistakes. e a gente comete erros. And you ever notice how Satan's just waiting? E você já parou para notar que Satanás está ali esperando você cometer um erro? And when you do something like that, Que quando você faz algo assim, he grabs onto it ele pega aquilo ali and he blows it all out of proportion. e ele aumenta aquilo ali And suddenly you're in the middle of a huge e crisis. de repente você está no meio de uma crise enorme. Any of you ever experienced that? Alguns de vocês já passaram por isso?
And what are you going to do? E o que é que você vai fazer? You did do something wrong. Você fez algo errado. And that gave Satan the legal right to do what he's doing. E isso deu Satanás direito legal de fazer o que ele está fazendo. And that happened to Daniel and I Isso aconteceu comigo e o Daniel, a couple years ago. alguns anos atrás. And I was weeping before the Lord. E eu estava chorando perante o Senhor. I said, Lord, show me how to pray. Eu falei, Senhor, mostra-me como orar. We didn't mean to do wrong. A gente não fez aquilo por propósito. We made a human mistake. Nós cometemos um erro humano. I said, but I'm not being successful in commanding Satan off this situation Aí eu falei, eu não estou tendo sucesso nenhum ordenando Satanás fora dessa situação. because I did give him legal ground. Porque eu dei a ele direito legal. And the Lord spoke to me. E o Senhor falou comigo. And he said, child, Ele falou, filha, I have more than one throne, you know. eu tenho mais de um trono, você não sabe? And then he put into my mind this beautiful 3 verses of scripture in Hebrews chapter 4. Aí ele colocou essa escritura maravilhosa na minha cabeça. Verses 14 to 16. Hebreus 4, verso 14. It says, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, yet was tempted in all ways, as we are, yet without sin. That's verses 14 and 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. It says, let us therefore come. How? Aqui está falando, chegamos, pois, com... Trust. In the English, the word is boldly. No inglês, que é a Bíblia inglesa mais profunda, que a nossa tradução é com ousadia. Let us come boldly before the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Chegamos, pois, com ousadia ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. And when the Lord told me that, Quando o Senhor falou isso a mim, I went flying before that throne of eu fui grace, chorando perante aquele trono da graça. crying mercy and help the whole way. Chorando misericórdia e ajuda, até eu chegar lá. And it was like someone took water and poured it on E flames. foi como alguém tivesse pegado uma água e derramado nas chamas. The whole situation disappeared within an hour. A situação toda desapareceu dentro de uma hora. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, if you're someone out there tonight se tem alguém aqui esta noite who is here by divine appointment, que está aqui por apontamento divino and Satan has been prevailing against you, e Satanás tem prevalecido contra você, if you will stand, I'm going to pray and ask the Holy Spirit tonight to show you exactly how to go before God's throne in your case. se você ficar de pé, eu vou pedir pessoalmente ao Espírito Santo para te mostrar como ir perante o tribunal de Deus e julgar o seu caso. Now, I cannot have you come forward to the altar Eu não posso chamar todos vocês aqui ao altar and go before God's throne now, e ir perante o trono de Deus agora, because you need time to think about it. porque você precisa de tempo para pensar, You need time to pray. você precisa de tempo para orar, And you need to ask the Holy Spirit to show you how to make your e petitions. você precisa pedir ao Espírito Santo para te mostrar como fazer as suas petições. And then I recommend that you write them down, E aí eu recomendo que você escreva elas num papel, because you do not go into any courtroom in a disorganized manner. porque você não entra em tribunal nenhum sem ordem. But the Lord promised me Mas o Senhor prometeu a mim that as I prayed, que de acordo que eu orar, that He would honor my prayer, que Ele irá honrar a minha oração. and that tonight, E que esta noite, as you seek Him, de acordo que você buscar a Ele, He will put the complete understanding in your head as Ele- to how to pray. Ele vai colocar o entendimento completo na sua cabeça como orar. Too many people tell me, Muitas pessoas me falam, Rebecca, I'm afraid to go before God's throne. Rebeca, eu tenho medo de ir perante o trono de Deus. Let me just tell you this. Deixa eu te falar isso. You don't have to be perfect. Você não precisa ser perfeito. You just have to be saved. Você só precisa ser salvo. You understand? Vocês estão entendendo? So if you want me to pray for you, stand up. Se você quer que eu ore por você, fique de pé.
If you're here tonight by divine appointment Se você está aqui por apontamento divino and you need to know how to go before God's throne e você precisa aprender como ir perante o trono de Deus, as judge of the universe, como juiz do universo, that's what I'm going to pray for. é para isso que eu irei orar agora. Everybody understand? Todo mundo está entendendo? Okay, raise your hand. Levante sua mão. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, I stand on the promise you've given me, eu fico firme na promessa que o Senhor me deu, that as I pray, que de acordo que eu orar, blessed Holy Spirit, bendito o Espírito Santo, you see those that are standing before you tonight. o Senhor vê aqueles que estão ficando de pé na tua presença essa noite. You know their O lives. Senhor conhece as suas vidas. You know every detail of everything that's gone on in their O lives. Senhor conhece cada detalhe de cada coisa que tem acontecido na vida deles. And blessed Holy E Spirit, bendito é o Espírito Santo. you are the one who shows us how to pray. É o Senhor que nos mostra como orar. And so I am asking you, Lord, Então eu estou te pedindo, Senhor, that for every person that's standing here tonight, que para cada pessoa que está de pé aqui esta noite, that tonight, que esta noite, this very night, as they are seeking you, de acordo que eles estão te buscando, that you will just show them with complete clarity que o Senhor venha mostrar a eles completamente claro how to come into God's courtroom como entrar no tribunal de Deus and how to present their e petitions. como apresentar as petições deles. I know you will do it Eu sei que o Senhor fará, because your word is sure, porque a tua palavra é certa. and I thank you for it. E eu te agradeço. And I thank you for this wonderful, powerful weapon of warfare that you've given to us. E eu te agradeço por essa maravilhosa, poderosa arma de